Durante toda a história da humanidade, o homem preocupou-se com a origem e o fim de todas as coisas. E quando vamos refletir num horizonte temporal de vários milhões de anos, lembra-me sempre um provérbio chinês que diz: se pensas para um dia, procuras comida. Se pensas para um ano, semeias. Se pensas para 10 anos, constróis uma casa ou plantas árvores. Mas se pensas para 100 anos, educas um povo. Mas se pensas para 1 milhão de anos, será que estás a desafiar Deus? A nossa perspectiva não é entrar em perspectivas místicas. Vamos tentar analisar com base em factos objetivos. A Terra surgiu no Sistema Solar, na Via Láctea, portanto, há cerca de 4,6 mil milhões de anos. E foi o resultado de uma agregação de partículas cósmicas que se foram juntando e cada vez mais alargando o tamanho da Terra. A Terra estava em fogo, era uma bola de fogo, e vai aumentando de volume, tem uma temperatura superior a 1000 graus e resulta, portanto, das componentes que se vão juntando. Ela vai, ao longo de 30 milhões de anos, segmentando-se e agregando as camadas mais pesadas, nomeadamente de ferro e outros minerais, no núcleo, e fica dividida em 3 grandes áreas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Há cerca de 4.500 milhões de anos dá-se uma colisão importante com um planeta que orbitava próximo da Terra, que colide de forma secante com a Terra. O planeta é mais pequeno e é totalmente destruído, e a Terra sofre uma erosão enorme e fica com uma parte da sua massa destruída. Isto é importantíssimo para tudo o que se vem a desenvolver a seguir. Portanto, esta secante vem a dar origem mais tarde ao movimento de placas. O lançamento de toda esta massa no espaço envolvente da Terra faz com que, em cerca de 100 milhões de anos, essas partículas se venham a juntar e formar a Lua. A Lua tem uma estrutura que hoje está identificada diferente da Terra, porque não tem praticamente ferro, o que quer dizer que é o resultante de agregar de matérias que são lançadas para o espaço da crosta e, quando muito, do manto, mas não do núcleo da Terra, porque tem predominantemente ferro e níquel. O que mais vos posso dizer? O arrefecimento da Terra vai-se dando gradualmente na medida em que a Terra está no espaço cósmico e, portanto, o vácuo cósmico tem uma temperatura muito inferior, na ordem de menos 267 graus centígrados, e vai, portanto, arrefecendo a superfície da Terra. É um processo lento e que vai dando origem a uma superfície sólida e começam a Terra a estar envolvida, portanto, por vapores de enxofre e metano, e é um processo lento. Não é, pois, ainda hoje consensual como é que se formaram os mares na Terra. Admite-se que sejam meteoritos que sejam eminentemente compostos por água que vão bombardeando sucessivamente o planeta Terra e vão gerando a grande camada de água que vai enchendo uniformemente as várias depressões existentes. Ora, acontece que, em função disto, vai aparecer também vida na Terra. Uma vida ainda que em forma primária, admite-se que essa vida
tenha vindo do espaço, dentro, portanto, integrada em vários meteoritos, e que seja ela a razão do desenvolvimento na Terra. Portanto, ao longo da sua vida, a Terra sofre várias catástrofes. Umas são de origem cósmica, portanto, com o embate com outros astros ou sendo bombardeada por meteoros e meteoritos, e outras de origem geológica e vulcânica, e que dão origem a extinções importantes no planeta. Extinções, portanto, de vida no planeta. Vamos ver então o que acontece no período seguinte. Devido à concentração de oxigênio na atmosfera, que exala das vários tipos de bactérias existentes, ficou conhecida por a catástrofe de oxigênio. Isto é, os seres vivos que se baseavam na utilização dos vapores de enxofre e metano passaram a ter excesso de oxigênio e dá-se, portanto, uma extinção nesta fase. Surge, portanto, uma nova forma de vida dependente do oxigênio e que passará a dominar o planeta. São, portanto, constituídas por bactérias aeróbicas e esta é a evolução. Começam então a surgir várias catástrofes de ordem global, em termos de extinção. Há cerca de 450 milhões de anos dá-se aquilo que se chama a extinção do Ordoviciano. É uma extinção que resulta de uma radiação de raios gama, como se sabe, os raios gama idênticos àqueles que são raios de grande destruição e que caracterizam-se na existência nas bombas atómicas e outros efeitos deste estilo e que destroem substancialmente a vida na Terra. A extinção em massa de origem vulcânica há cerca de 256 milhões de anos e, portanto, é uma extinção de origem vulcânica, mas em fissura. Não há aquilo que nós conhecemos como os montes, como a cratera, onde exala lava, mas sim há um extermínio de mais de 90% dos seres vivos na Terra e chama-se que resulta de uma fissuração enorme em vários locais da Terra e que resulta esta extinção. Chama-se a mãe de todas as extinções. Mas, desde há cerca de 250 milhões de anos até cerca de 60 milhões de anos, é o período Jurássico. O período que todos conhecemos com a existência de dinossauros. Mas acontece que há cerca de 60 a 65 milhões de anos, o fim desse período dá-se pelo impacto de um meteorito de cerca de 9 km de diâmetro e que embate na Terra. São passados, portanto, 190 milhões de anos e verifica-se uma extinção em massa de origem cósmica. Mais de 90% das espécies desaparecem e passamos a um novo período onde a migração dos continentes vai definir o movimento de placas e, portanto, todo o processo de vulcanização que é importantíssimo nessa altura. As placas, como se percebe, são ajustamentos da superfície da crosta terrestre com vista a tornar o planeta em equilíbrio com as suas diferentes massas. Isso, portanto, tem efeitos importantíssimos em termos do aparecimento de montanhas, da suavização de outras, de placas que umas mergulham umas sobre as outras e que fazem submergir ou emergir determinadas zonas do planeta. O que mais podemos dizer a isto? Bom, este constante movimento de placas tem uma forte atividade vulcânica, portanto, de cratera ou de fissura, e encontramos hoje, espalhado por todo o planeta, uma rede enorme de vulcões que transmitem e transportam massas em fogo do interior da Terra para a sua superfície. Bom,
alternam-se extinções em massa de origem cósmica com extensões em massa de origem tectónica e vulcânica. Temos, portanto, grandes extinções recentes, e essas extinções recentes têm origem em erupções de supervulcões. Quando falamos recentes, estamos a falar em termos não de uma datação como nós estamos acostumados, mas a uma datação geológica e, portanto, recente aqui, estamos a falar de coisas até há cerca de 100 mil anos. Vejamos então que há dois fatores ou dois fenómenos muito importantes a realçar. Há cerca de 73 mil anos, mais ou menos 10%, temos a erupção do megavulcão Toba. E em 1815, reparem que estamos a falar de uma erupção vulcânica há cerca de 200 anos, não mais que isso. Estas duas erupções verificam-se na Indonésia. O vulcão Toba, há cerca de 73 mil anos, gera uma cratera de cerca de 100 km de comprimento por 30 de largura e os seus efeitos notam-se de uma forma muito forte, até mais de cerca de 5 mil km, destruindo as grandes zonas florestais da Índia e tem efeitos globais sobre todo o planeta. Esses efeitos são, nomeadamente, a descida de temperaturas por ter ficado a Terra obscurecida com as massas vulcânicas que são mandadas para a atmosfera e entra-se num período de glaciação que dura mais de 1800 anos. E esse período de glaciação é determinante para a redução substancial dos seres vivos sobre a Terra. Aqui estamos a falar já da existência de humanoides. E, portanto, esta é a primeira grande erupção que tem efeitos já sobre os homens primitivos. Temos, em seguida, o vulcão Tambora, em 1815. A maior explosão eruptiva dos últimos 10 mil anos foi o vulcão Tambora, na Indonésia, na ilha de Sumatra. Vejamos efeitos impressionantes que se verificam. A libertação de gases vulcânicos, com destaque para o dióxido de enxofre, diminui a radiação solar e tem efeitos importantes sobre a Europa. Reparem que estamos a falar de um vulcão do outro lado do mundo, na Indonésia, e que vamos relatar efeitos na Europa. Esses efeitos são dos seguintes. Portanto, em 1816, portanto, o verão seguinte, não existe. Há mudanças climáticas inesperadas em todo o hemisfério norte e as populações são devastadas pela fome e por epidemias. Em 1816, na Suíça, a fome foi tão violenta que as populações começaram a comer musgos e outros tipos de vegetais para conseguirem alimentar-se e sobreviver. Na França, as uvas congelaram no verão nos vinhedos, tornando as colheitas praticamente inexistentes. Em Inglaterra, o outono de 1815, Turner, um famoso pintor britânico, relata nas suas telas as cores do céu, o vermelho permanente e uma escuridão constante. Mas mais, a Irlanda, em setembro de 1816, dos 153 dias de verão, 142 são de chuvas geladas, que destroem as colheitas. Nesse mesmo ano, o Reino de Inglaterra, os impostos são abolidos sobre o rendimento porque não existiram colheitas. E isto é para vermos a importância de que pode resultar dos efeitos de erupções de supervulcões. Portanto, os mais relevantes neste momento é o Anel de Fogo do Pacífico, é o vulcão de Yellowstone nos Estados Unidos
e o vulcão Toba, na Indonésia. Bom, vamos analisar um pouco da ciência aos mitos e quais os seus fundamentos.